Na segunda-feira de manhã, hora de Brasília, o mundo parou para ler uma mensagem que pode ser o prefácio do conflito mais destrutivo do século XXI e o fim definitivo da ordem global como a conhecemos. Donald Trump abriu o trufe social e, com uma postagem curta e carregada de uma agressividade sem precedentes, declarou que a linha vermelha final foi cruzada e que o programa nuclear do Irã está com os minutos contados para ser obliterado. A mensagem veio acompanhada de um relatório de inteligência vazado que aponta para algo aterrorizante. O Irã teria atingido a marca de 90% de enriquecimento de urânio em centrífugas avançadas na base subterrânea de Fordow, o nível exato necessário para a criação de uma ogiva nuclear funcional. Em questão de segundos após o post, o mercado financeiro global entrou em modo de colapso controlado. O petróleo Brent, que é o termômetro do medo no Oriente Médio, disparou violentamente, subindo mais de 7% em menos de 20 minutos, rompendo a barreira dos $118 e caminhando a passos largos para a zona de desastre dos $150. O índice S&P 500, que reflete a confiança das maiores empresas do mundo, despencou 2,5% na abertura das bolsas em Nova York, enquanto investidores em pânico corriam para o ouro e para o dólar, abandonando qualquer ativo de risco em mercados emergentes como o Brasil. Trump não apenas ameaçou, ele instruiu o Comando Central dos Estados Unidos a preparar planos de contingência para ataques cinéticos imediatos contra as instalações de Natanz e Fordow, afirmando que a paciência estratégica deu lugar à obliteração total. Bem-vindos ao Plenário Aberto. Eu sou Marina. E hoje vamos entender a gravidade técnica desse enriquecimento a 90% e por que isso muda completamente as regras de engajamento militar. Vamos analisar quem são os arquitetos dessa nova doutrina de pressão máxima 2.0, como Steve Witkoff e Jared Kushner, e por que eles acreditam que a força bruta é a única linguagem que Teherã entende. Vamos mergulhar nos dados da Agência Internacional de Energia e do Goldman Sachs para projetar o tamanho do buraco econômico que um ataque às usinas iranianas causará no mundo. E, o mais importante para nós, vamos detalhar como o Brasil está no centro do furacão, com o preço da gasolina, o valor do dólar e as eleições de outubro de 2026 dependendo inteiramente do que vai acontecer nas próximas horas. Prepare-se, porque o relógio do juízo final nunca esteve tão perto da meia-noite. Para entender por que o mundo está em pânico, você precisa compreender a diferença técnica entre o urânio enriquecido a 20%, a 60% e os fatais 90%. Até agora, o Irã mantinha um estoque considerável a 60%, o que já era um sinal de alerta máximo, mas o salto para 90% é o que os físicos chamam de limite de arma. Nesse nível, o urânio não serve mais para fins medicinais ou de energia civil, ele serve exclusivamente para gerar uma explosão nuclear. Segundo relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã utilizou centrífugas IR-6, que são muito mais rápidas e eficientes, para processar o material em cascata, diminuindo o tempo de produção de meses para apenas alguns dias. Isso significa que Teherã não está mais apenas blefando. Eles estão com o dedo no gatilho de uma arma que pode mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio para sempre. Trump, que sempre criticou o acordo nuclear de Obama como o pior negócio da história, vê nesse avanço a oportunidade de aplicar sua doutrina de força total. A negação iraniana veio de imediato. Mohammad Bagher Ghaliba, o presidente do parlamento iraniano, foi à televisão estatal IRIB dizer que o anúncio de Trump é uma fabricação de inteligência para justificar uma agressão ilegal e uma tentativa de manipular os preços de energia que estão asfixiando a classe média americana. Mas o Irã não parou na retórica. A Guarda Revolucionária Islâmica colocou suas baterias de mísseis balísticos em alerta máximo e ameaçou fechar o Estreito de Hormuz se um único drone americano entrar no espaço aéreo iraniano. Essa dualidade de narrativas cria uma névoa de guerra onde a verdade factual é substituída pela volatilidade dos mercados. O contexto econômico é o que realmente está movendo as engrenagens dessa crise. Fatih Birol, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, alertou em uma reunião de emergência que se as usinas nucleares e de refino do Irã forem atacadas, o mundo enfrentará um choque de oferta pior do que as crises de 1973 e 1979 combinadas. Não se trata apenas do óleo que deixa de fluir, trata-se da destruição da infraestrutura de energia de toda a região, já que o Irã prometeu retaliar contra os campos de petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Analistas do JP Morgan calculam que, em um cenário de guerra total, o barril de petróleo pode atingir $180, o que levaria a economia global a uma depressão profunda, com inflação de 2 dígitos nas maiores potências. Para o Brasil, o impacto é concreto.
imediato e pode ser dividido em 4 frentes fundamentais que decidirão o nosso futuro. A primeira frente é a energética e inflacionária. O Brasil importa boa parte dos derivados de petróleo que consome, como o diesel e a gasolina. Se o Brent explode em Londres, a Petrobras, sob o atual regime de preços, será obrigada a fazer reajustes brutais. Imagine o preço do diesel subindo 20% ou 30% em uma semana. Isso paralisaria o transporte de cargas no Brasil, encarecendo instantaneamente o preço de cada alimento no supermercado, desde o arroz até a carne. A inflação de custos bateria no teto, corroendo o poder de compra das famílias brasileiras e forçando o Banco Central a elevar a taxa Selic para níveis que sufocariam qualquer tentativa de crescimento econômico. A segunda frente é o câmbio. Em tempos de guerra, o dinheiro do mundo foge para a segurança do dólar e do ouro. O real brasileiro, sendo uma moeda de mercado emergente e com cenário fiscal incerto, seria uma das primeiras moedas a ser vendida em massa pelos grandes fundos internacionais. Já vimos o dólar buscar patamares perigosos nas últimas horas, e se o conflito escalar para a obliteração do programa nuclear iraniano, não é exagero projetar o dólar rompendo a barreira dos R$ 6,50 em questão de dias. Isso tornaria todas as nossas importações de componentes eletrônicos, fertilizantes e máquinas agrícolas proibitivamente caras, travando a indústria nacional. A terceira frente é a geopolítica. O governo Lula tem tentado manter uma postura de neutralidade ativa, defendendo o diálogo e criticando o que chama de colonialismo das sanções americanas. No entanto, se Trump iniciar um ataque cinético, o Brasil será forçado a escolher um lado. Ficar contra os Estados Unidos em uma questão de proliferação nuclear pode significar sanções secundárias que destruiriam nossas exportações para o mercado americano. Por outro lado, alinhar-se cegamente a Washington pode prejudicar nossa relação com a China, que é a maior parceira comercial do Brasil e uma das principais compradoras de petróleo iraniano. O Brasil está caminhando sobre uma corda bamba diplomática que está prestes a arrebentar. A quarta frente, e talvez a mais sensível internamente, é a eleitoral. Com as eleições de outubro de 2026 no horizonte, cada ponto de inflação gerado por esse conflito no Oriente Médio é um ponto a menos na popularidade do atual governo e um ponto a mais para a oposição que defende o alinhamento total com Trump. A estabilidade política do Brasil depende diretamente do preço do combustível. Se a crise durar meses, o governo chegará em 2026 com uma economia estagnada e uma população revoltada com o custo de vida, o que pode mudar completamente o tabuleiro do poder em Brasília. Voltando aos bastidores de Washington, o papel de Jared Kushner e Steve Witkoff é crucial. Eles estão tentando costurar uma coalizão regional com sauditas e israelenses para garantir que, se o ataque ocorrer, a infraestrutura dos aliados seja protegida. Mas o Irã sabe disso. Por isso, a ameaça de Teherã de minerar o Estreito de Hormuz é a sua opção sanção. Peter Senge, analista da Xeneta, confirmou que as taxas de seguro para navios que transitam na região já subiram 400% desde o anúncio de Trump, o que na prática já funciona como um embargo econômico informal. Navios carregados de soja e minério de ferro saindo do Brasil para o mercado árabe e asiático estão sendo desviados para rotas mais longas, adicionando custos de frete que o consumidor final acabará pagando. A situação é tão grave que o chanceler alemão Friedrich Merz e a presidenta da Comissão Europeia Ursula von der Leyen ligaram para Trump nas últimas horas para tentar demover o presidente americano de um ataque direto e imediato, pedindo mais 5 dias para que a diplomacia turca e catarí tente uma última mediação. Mas Trump parece decidido a não repetir os erros de seus antecessores e quer resolver o problema iraniano de uma vez por todas. Israel, por sua vez, não está esperando. O gabinete de Benjamin Netanyahu já colocou os caças F-35 a dir em patrulha constante perto da fronteira síria e iraquiana, prontos para fornecer suporte ou liderar o ataque às instalações nucleares. Para Israel, um Irã com 90% de enriquecimento é uma ameaça existencial que não permite negociação. A verdade é que o programa nuclear iraniano está disperso em complexos subterrâneos fortificados, muitos dos quais exigem as chamadas bunker boosters, bombas de penetração profunda que apenas os Estados Unidos possuem em grande escala. Um ataque para obliterar esses centros não seria uma operação de um único dia, mas uma campanha aérea prolongada que poderia durar semanas, aumentando exponencialmente o risco de uma retaliação contra bases americanas no Iraque e no Catar. O diretor da Agência Internacional de Energia disse com precisão cirúrgica: nenhum país será imune aos efeitos dessa crise.
Se o Irã for atacado, ele usará seus proxies como Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen para atacar o comércio global em todas as frentes, do Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Para o Brasil, isso significa que a nossa carne, o nosso frango e o nosso açúcar podem ficar presos em portos bloqueados ou ter seus preços de frete triplicados. A inflação de 2026 está sendo gestada agora, nas centrífugas de Fordov e no Salão Oval da Casa Branca. Trump acredita que o medo da obliteração total fará o regime iraniano colapsar por dentro, mas a história mostra que agressões externas tendem a unir populações em torno de governos autoritários, pelo menos no curto prazo. O risco de um erro de cálculo é imenso. Se Trump atacar e o Irã conseguir lançar uma resposta que atinja uma grande cidade ou um navio aeródromo americano, entraremos em uma espiral de escalada que nenhuma diplomacia poderá deter. Os próximos 5 dias de prazo elástico que Trump sugeriu em sua rede social são apenas a calmaria antes da tempestade. O mercado financeiro está prendendo a respiração, operando com ordens de venda automática se qualquer explosão for confirmada em solo iraniano. O cidadão brasileiro precisa entender que o mundo de estabilidade e globalização pacífica acabou. Estamos em uma era de conflitos existenciais onde a energia e a tecnologia militar ditam a riqueza das nações. A obliteração do programa nuclear do Irã, se ocorrer, será o evento mais importante para a economia brasileira desde a crise de 2008, mas com uma carga geopolítica muito mais perigosa. Fique atento ao plenário aberto, pois a verdade sobre o que Trump e Netanyahu estão planejando está escondida nos movimentos de satélites e nos fluxos de capitais que monitoramos em tempo real. A obliteração não é apenas um termo militar. É o que pode acontecer com a estabilidade de muitos países se essa guerra sair do controle. O Brasil tem o agronegócio e a Petrobras como escudos, mas nenhum escudo é impenetrável contra um petróleo a $180 e um dólar a R$7. O tempo de Teherã está acabando e o de Trump está apenas começando. Deixe seu comentário. Você acredita que Trump vai realmente bombardear o Irã ou é apenas mais uma peça de sua tática de negociação extrema? O Brasil deveria se alinhar a Washington ou manter a neutralidade a qualquer custo? Sua análise ajuda a enriquecer este debate em um momento onde a informação de qualidade é a nossa única defesa. Se inscreva no plenário aberto e ative as notificações, pois a qualquer minuto o próximo post de Trump ou o próximo míssil de Israel pode mudar tudo o que discutimos aqui. O mundo está em chamas e nós estamos aqui para mostrar onde o fogo vai atingir primeiro. Fique ligado, porque a obliteração pode começar a qualquer minuto e o impacto no seu bolso será definitivo. Este é o plenário aberto, trazendo a inteligência geopolítica que você precisa para sobreviver ao caos global. Até o próximo vídeo com as atualizações de inteligência direto do Oriente Médio e os reflexos nas ações da Petrobras e no câmbio do real. O relógio não para.